Graça e paz, povo de Deus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Teolosofando, o seu lugar de crescimento espiritual e intelectual. Juntos estamos sendo edificados pela carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Percorremos um caminho significativo até aqui. Nessa jornada, fomos edificados, consolados, confrontados, exortados. Romanos, sem dúvida, é o maior tratado teológico de toda a história humana. Chegamos no capítulo 13 e 14. A proposta de hoje é compreendermos o paralelo entre a liberdade cristã e o amor ao próximo. Portanto, tome a sua Bíblia em mãos, seu caderno, seu bloco para anotações ou talvez o seu aplicativo de preferência e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. A Epístola aos Romanos apresenta uma das exposições mais sistemáticas do Evangelho no Novo Testamento. Após desenvolver do capítulo 1 até o capítulo de número 11 a doutrina da justificação pela fé, Paulo passa a trabalhar as implicações práticas dessa verdade redentora a partir do capítulo de número 12. Para Paulo, doutrina e ética são inseparáveis. Romanos 13, do 8 até o capítulo 14, no versículo 23, está inserido exatamente nesse movimento. Paulo aborda a vida comunitária, onde o evangelho é testado não em declarações doutrinárias, mas em relacionamentos reais, marcados, obviamente, pela diferença de consciência, maturidade e até mesmo prática. Douglas Moo vai propor que Paulo está menos preocupado em vencer debates e mais interessado em preservar a comunhão pela prática do amor cristão. Essa perícope que estaremos expondo nos traz uma reflexão profunda sobre a convivência cristã em meio à diferença de consciência prática e até mesmo de maturidade espiritual. Nela, o apóstolo Paulo não aborda as heresias centrais da fé, mas questões secundárias relacionadas, por exemplo, à alimentação, à observação de dias e até mesmo costumes religiosos. O problema em foco, portanto, não é a diversidade em si, mas a postura adotada diante dela. Paulo, então, propõe que o amor é o critério supremo da ética, capaz de regular tanto a obediência à lei quanto o exercício da liberdade cristã, preservando assim a unidade da igreja, um dos temas principais que ele vai trabalhar posteriormente e nós estaremos estudando aqui no Teolosofando, na carta à igreja de Corinto. A fé, ela não foi nos dada apenas para ser compreendida, mas para ser vivida. E esta vivência pela fé se demonstra através dos relacionamentos, com atitudes, com escolhas transformadas pelo Evangelho. A partir de agora, eu quero que você se atente comigo, pois nós estaremos expondo esse texto perícope por perícope, apresentando também os seus subtemas, subtítulos que são tratados a partir
de agora. Primeiramente, o amor como cumprimento da lei. A partir do verso 8, Paulo vai trabalhar a seguinte questão: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Paulo inicia essa perícope afirmando que o cristão possui apenas uma dívida e ela é permanente: o amor ao próximo. Diferentemente das obrigações financeiras que devem ser quitadas, o amor constitui numa obrigação contínua e também inesgotável. Ao declarar que quem ama o seu próximo tem cumprido a lei, o apóstolo não está anulando a lei mosaica, mas está nos revelando um propósito muito mais profundo. A linguagem aqui, ela é econômica. Todas as dívidas devem ser quitadas, exceto uma dívida que jamais se extingue: o amor. Diferente das obrigações financeiras, o amor cristão nunca é plenamente pago. Ele está dizendo que entre todas as dívidas que uma pessoa venha contrair, há uma que jamais poderá ser reembolsada plenamente, a saber, a dívida do amor. Além disso, aqui Paulo está pensando, antes de tudo, não na dívida que temos com Deus, mas, como o contexto indica, na dívida que temos com os nossos semelhantes. Vai nos propor Hernandes Dias Lopes no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, da qual nós já citamos várias vezes aqui no Teolosofando e continuaremos estudando este material tão rico e tão importante que nos auxilia para a nossa construção, para a nossa compreensão de tudo aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado aos nossos corações. Portanto, o amor é uma dívida que jamais prescreve. É uma dívida que jamais pode ser paga plenamente. O amor é uma dívida contínua que jamais alcança um ponto de saturação. Jesus Cristo, ele resume o decálogo justamente afirmando este princípio: nisso conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35. O amor, nesse sentido, não é meramente um afeto subjetivo, mas uma disposição ética, concreta, que se expressa em ações, que se expressa através do cuidado para com o outro, obviamente não lhes causando dano, mas cuidando, protegendo, amando. Assim, o amor ele se torna uma regra suprema da moral cristã. O amor cristão é o critério último de toda a ação moral, porque reflete o próprio agir de Deus em Cristo Jesus. Também já citado aqui em outros momentos, Matthew Henry vai nos trazer: o amor ao próximo inclui todos os deveres da segunda tábua dos mandamentos. Os últimos 5 mandamentos se resumem nesta lei real: amarás o teu próximo como a ti mesmo, com a mesma medida sincera que te amas a ti mesmo, ainda que não na mesma medida e grau. O que ama o seu próximo como a si mesmo
desejará o bem-estar do seu próximo. Sobre este se edifica a regra de ouro: fazer o que queremos que nos façam. O amor é um princípio ativo de obediência a toda lei. Não somente devemos evitar o dano às pessoas, aos relacionamentos, à propriedade, ao caráter dos homens, mas também não devemos fazer nenhuma classe nem grau de mal a ninguém. E devemos ocupar em ser úteis em cada situação da vida. Portanto, podemos concluir que os mandamentos não é uma lista fria de proibições, mas uma expressão concreta de amor. Quando Deus nos diz: não matarás, não furtarás ou não dirás falso testemunho, ele não está apenas dizendo o que não fazer, ele está nos ensinando como amar. Amar o próximo como a si mesmo significa tratá-lo com a mesma seriedade que tratamos a nossa vida. Obviamente que não é amar com a mesma intensidade emocional, mas amar com a mesma sinceridade, com o mesmo compromisso com o bem-estar do outro. O amor, portanto, é um princípio ativo, não passivo. E como pastor, isso me toca profundamente, porque muitos cristãos vivem satisfeitos por não fazer o mal, por não praticar o mal contra o outro, dizendo: mas eu não roubo ninguém, eu não furto ninguém, eu sou fiel. Mas se esquecem que o Evangelho nos convoca à prática do bem. O que Matthew Henry, no fundo, está nos propondo é isso. É uma fé que cuida, uma obediência que nasce não da coerção, mas do amor, uma espiritualidade que não se contenta com inocência moral, mas que busca ser semelhante a Cristo. Quando amamos assim, não estamos apenas obedecendo os mandamentos, estamos refletindo o coração de Deus, o caráter de Cristo, porque Ele nos ensinou o que é o amor. A minha oração é que o Senhor Jesus nos ensine a amar desta forma, com sinceridade, responsabilidade e atitudes. Um amor prático, um amor que pode ser vivido, um amor intencional. Nós podemos destacar também, na continuação desta perícope, a ética moldada pela urgência escatológica, que vai do versículo 11 ao 14. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Como nós já vimos, após apresentar o amor como fundamento ético da vida cristã, Paulo acrescenta um elemento decisivo: a consciência do tempo. A vida cristã é vivida entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa tensão escatológica confere urgência, confere obediência e impede qualquer acomodação espiritual, uma vez que nós compreendemos
que dentro deste período de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a promessa da sua segunda vinda, do arrebatamento da igreja, onde nós estaremos com ele para todo o sempre, nós temos um compromisso escatológico com este mundo, onde nós devemos viver a genuína mensagem do Evangelho e pregando que Cristo voltará. N.T. White, ele afirma: a esperança futura não nos afasta do presente, ela redefine como vivemos nele. A esperança cristã, portanto, não conduz a uma fuga do mundo, mas a um compromisso ético, um compromisso mais intencional, um compromisso missional com este mundo, onde nós pregamos a mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. A expectativa da consumação final intensifica essa responsabilidade presente, chamando o cristão, então, a viver de modo coerente com a realidade futura do reino de Deus. Hernande Dias Lopes, também no seu comentário expositivo desta carta, ele escreve: é evidente que o apóstolo Paulo está apelando para a escatologia, ou seja, para a doutrina do regresso do Senhor. Ele está usando isso como um incentivo a um viver santo. O leitor encontra uma exortação e argumentos similares em Filipenses 4, do 4 ao 7, 1 Tessalonicenses, do 1 ao 11, e como também versículo 23, Hebreus 10, 24, Tiago 5, do 7 ao 11, 1 Pedro 4, do 7 ao 11, naturalmente, também já no ensino de Jesus Cristo. Portanto, nós observamos aqui que há um clamor das próprias Escrituras para que o cristão viva esse tempo presente, não apenas aguardando o dia da consumação final, o dia que nós encontraremos com o nosso Redentor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, nós pregamos o Evangelho, anunciamos as boas novas de paz a todos os homens, exercemos o nosso chamado missional de propagar a palavra de Jesus Cristo, numa evangelização discipuladora, num bate-papo do dia a dia e até mesmo nas nossas pregações de domingo na igreja. Nós vivemos este clamor e podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e aguardando a consumação do tempo, aguardando a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja e ao mesmo tempo anunciando a mensagem de Jesus Cristo, neste sentimento escatológico, neste compromisso escatológico. Nós vimos também no capítulo 14, a partir do verso 1, Paulo agora vai tratar de forma direta as questões de consciência, de moral e liberdade na igreja, liberdade e consciência na comunidade cristã. Aceitam que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne,
para o Senhor, pois dá graças. Come para o Senhor, pois dá graças a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Parece que Paulo está nos lembrando que todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Assunto este que ele tratou na carta aos Coríntios, no qual estudaremos também aqui nos próximos encontros, no qual nós estaremos nos debruçando para melhor compreendermos a carta de 1 aos Coríntios. Essa perspectiva escatológica promove humildade e tolerância. A igreja, segundo o apóstolo Paulo, não é chamado a uniformidade de práticas, mas a unidade fundamentada na submissão comum ao Senhor. A consciência cristã, ela deve estar cativa na palavra de Deus, não na pressão do legalismo religioso, e é justamente isso que Paulo estará ou está combatendo aqui nessa perícope que acabamos de ler do capítulo 14. Ele vai dizer que uns comem carne, parece que é algo tão trivial, né? Tão supérfluo, parece que Paulo está falando de algo assim tão simplório, mas na realidade não é. Naquele contexto, e veremos isso mais profundamente adiante, era comum em alguns ritos, em alguns contextos religiosos pagãos, que as carnes que eram oferecidas aos ídolos iam para o açougue e qualquer um poderia comprar para consumir. E sabendo disso, Paulo ele vai trabalhar justamente essa questão. Uns podem dizer, então não vou mais comer carne, e passa a comer apenas legumes, cereais, enfim, parece algo tão trivial. Então Paulo ele vai dizer, cada um julgue a si mesmo. Uns fazem separação de dias e outro de dias não faz separação. Uns vão dizer que tal dia é sagrado e outro, qualquer dia é sagrado. Então Paulo está dizendo, cada um julgue a si mesmo, porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, estaremos diante de Deus e essas questões também serão julgadas. O que rege esta diversidade é justamente aquilo que nós trabalhamos na perícope anterior, o amor ao próximo. Retomando os primeiros versículos do capítulo 14, Hernande Dias Lopes vai nos deixar o seguinte comentário: há coisas que são essencialmente erradas e imorais. Não importa o tempo nem o contexto, essas coisas devem ser repudiadas e tratadas como imorais por todos os filhos de Deus. Um exemplo clássico é a embriaguez. Entretanto, há práticas que são morais e virtuosas na própria essência e devem ser praticadas por todos os crentes em todos os tempos e em todos os lugares. Citamos como exemplo o amor fraternal. Mais difícil, porém, é distinguir aquilo que é amoral e neutro em si mesmo. O que é amoral pode tornar-se inconveniente e até escandaloso dependendo da situação. Um exemplo comum nos dias de Paulo era a prática de comer carne e beber vinho, que provocava escândalo nos crentes fracos. Os crentes fortes
de posse de sua liberdade em Cristo, comiam carne e bebiam vinho sem nenhum drama de consciência. Os crentes fracos, porém, não apenas se abstinham dessas práticas, mas ficavam escandalizados quando outros crentes o faziam. O amor fraternal deve regulamentar nossa liberdade pessoal a ponto de nos abstermos de direitos legítimos para não sermos causa de tropeço para os fracos. Na vida cristã, nem tudo se resolve com uma regra simples como não comer e o que devemos comer. Há coisas claramente erradas diante de Deus e obviamente que jamais deixam de ser imorais, independente do contexto, do tempo. Hernande Dias Lopes cita o exemplo da embriaguez ou de outras coisas também. Do mesmo modo, existem práticas que são sempre boas, que são necessárias, que são inegociáveis, como nós já citamos, o amor fraternal. Este amor que deve ser a marca de todo cristão. O maior desafio está naquelas áreas em que em si mesmo não parecem que são certas ou erradas, são neutras por si mesmas. Elas são moralmente neutras, mas podem se tornar problemáticas dependendo da pessoa e até mesmo do contexto. Foi assim que aconteceu na época de Paulo, que para um grupo de cristãos, comer carne ou beber vinho era pecado, enquanto outros comiam e bebiam e também faziam para glória de Deus. O que vai reger este relacionamento é o amor. Ele nos chama a amar. Amar, nesse caso, significa estar disposto até mesmo a abrir mão de algo que é permitido, que é legítimo para proteger a fé do outro, que Paulo vai chamá-los de mais fracos na fé. Afinal de contas, na família de Deus, o amor sempre vale mais do que a liberdade individual. Então, o que vai reger todas essas coisas que moralmente não parecem ser pecados, que não parecem ser errados diante de Deus, mas que podem servir como escândalo, tropeço na vida de outros irmãos, é o amor. Na sequência, Paulo também vai falar sobre a liberdade governada pelo amor. Observe que o tema central de toda essa perícope que nós estamos comentando aqui, começando no capítulo 13 e invadindo o 14, é o amor, a fraternidade, o bom relacionamento entre os irmãos, que apesar de apresentarem diferenças, apresentarem essas dualidades, o amor é o que vai unir todas as coisas e todos os crentes em Cristo Jesus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro,
mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que Cristo permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Na seção final da perícope, Paulo ele apresenta um princípio decisivo. A liberdade cristã deve ser regulada pelo amor. Mesmo quando algo é lícito, pode ser que ele não edifique. E se não edifica, por amor ao meu irmão, eu abro mão da minha liberdade e dos meus direitos para não fazer tropeçar aquele que a julga como algo ilícito. O exercício irresponsável da liberdade pode destruir a obra de Deus na vida do irmão. E nós precisamos, então, cuidar para que aquele que é mais fraco na fé venha permanecer firme, venha permanecer no caminho do Senhor, da qual eu não vou fazer tropeçá-lo. Paulo, então, redefine os critérios de maturidade espiritual ao afirmar que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas em justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. A fé madura é capaz de renunciar a direitos legítimos em favor da comunhão e do crescimento do outro. Matthew Henry, mais uma vez eu o cito. Muitos destroem a obra de Deus em si mesmos, por causa de comida e bebida. Nada é mais destrutivo à alma de um homem do que afagar e agradar a própria carne e satisfazer a luxúria dessa. Desse modo, outros são prejudicados por uma ofensa voluntariamente cometida. As coisas lícitas podem se tornar ilícitas se forem feitas de modo que ofendam a um irmão. Isso compreende todas as coisas indiferentes pelas quais um irmão seja levado a pecar ou envolver-se em problemas e que façam com que ele se enfraqueça na graça, em seus consolos ou decisões. Em Romanos 14, Paulo nos adverte de forma pastoral sobre um perigo silencioso: destruir a obra de Deus por causa de coisas que em si mesmas não têm valor eterno. Então, portanto, por amor, aquele que é mais fraco na fé, aquele que ainda não está alicerçado, enraizado profundamente na palavra de Deus, na doutrina cristã, eu abro mão de direitos que me são legítimos, até mesmo da minha liberdade, para não fazer tropeçar este irmão. Sendo assim, Paulo nos chama a olhar além de nós mesmos. A verdadeira liberdade cristã encontra seu limite no amor ao próximo. E João Calvino, ele vai resumir muito bem essa proposta ao dizer: nada é mais contrário ao evangelho do que uma liberdade que destrói a comunhão. Portanto, o amor, ele vai reger a unidade e todos os relacionamentos na Igreja de Cristo Jesus. O texto que nós lemos, iniciando no capítulo de número 13, apresenta uma visão profunda e equilibrada da vida cristã. O amor cumpre a lei, a esperança escatológica molda a ética, e a liberdade
é exercida com responsabilidade comunitária. A maturidade espiritual não se manifesta na imposição de convicções pessoais, mas na disposição de servir e edificar o outro. E sobre este exercício de servir ao outro, nós temos como exemplo o próprio Jesus Cristo, que abriu mão dos seus direitos legais como Deus e se fez carne, habitou entre nós e cumpriu o seu ministério, o desejo do Pai até a morte e morte de cruz. Portanto, Jesus Cristo é o nosso modelo de serviço cristão. É o nosso modelo de liberdade, porque na liberdade eu também abro mão dos meus direitos por amor ao próximo. Vamos a algumas aplicações práticas para que possamos colocar em exercício este amor pelo qual nós trabalhamos e estudamos aqui nesse encontro. Examine se sua fé gera amor ou apenas debates. Estamos então sendo convocados a olhar para a nossa fé, olhar para nós mesmos, a fim de observar se a nossa fé gera amor ou se estamos apenas preocupados com debates infindáveis e que não vão levar absolutamente a lugar algum sobre o que deve ou não ser feito quanto ao Evangelho de Jesus Cristo ou às regras e leis que eles nos propõem. Avalie se sua liberdade edifica ou fere. Aprenda a conviver com irmãos em diferentes estágios. Lembre-se, você responde a Deus, não à aprovação humana. E por fim, priorize o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu quero concluir o nosso encontro, concluir o nosso estudo com uma frase que eu acho extraordinária. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. O amor é o que rege todas as coisas na comunidade de Cristo Jesus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Amém, pessoal? Glória a Deus por este encontro, por tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui no Teolosofando. Nós estamos quase concluindo os nossos estudos sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós temos mais um encontro ainda, onde estaremos estudando o capítulo 15 e depois daremos sequência nos nossos estudos, aprendendo, estudando profundamente a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E você já é o nosso convidado a continuar conosco, sendo edificados pela palavra de Deus, com tudo aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações. Se você chegou até aqui, antes de nós orarmos juntos, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações, nos ajude compartilhando o link desta aula, contribuindo com o seu comentário, curtindo este vídeo, este link, porque assim o YouTube vai compreender que este canal, que este conteúdo, ele é relevante e estará indicando para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificados por essa palavra, tá bom? Então não se esqueça, nos auxilie. Tem muita gente que está conosco, que nos acompanha, e eu louvo a Deus por sua vida, mas que está se esquecendo de contribuir conosco, tá bom? Então nos auxilie, nos ajude nesse propósito. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida nesse encontro. Pai, nós mais uma vez louvamos e bendizemos ao nome do Senhor. O salmista, Pai, em gratidão, ele disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo o que há em mim bendigo o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Portanto, Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós reconhecemos que não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou em Cristo Jesus. E hoje, ó Pai, nós podemos dizer que somos filhos e como filhos, o Senhor derrama a sua graça sobre as nossas vidas e as suas bênçãos também. Pai, nós te louvamos por cada vida que tem nos acompanhado aqui no Teolosofando. Te louvamos por esta palavra que nos exorta, no que nos confronta, que nos edifica e ao mesmo tempo nos consola, Pai. Esta palavra nos revela o caminho para a vida eterna, na qual nós encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Neste encontro, nós estudamos, ó Pai, sobre a liberdade cristã e o amor ao próximo. E aprendemos que o amor é o que rege todas as coisas na comunidade cristã. É o amor, ó Pai, que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Portanto, nós oramos, ó Pai, neste momento, para que o Senhor aumente em nossos corações o amor para com o próximo. Não, ó Pai, apenas um amor como sentimento, mas como uma prática da vida cristã. Um amor, ó Pai, que muitas vezes é capaz de abrir mão daquilo que é legítimo, abrir mão dos seus direitos e liberdade, para viver a fé cristã e não fazer com que outros, ó Pai, se percam pelo caminho, mas que todos nós possamos alcançar nosso objetivo, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós abençoamos todos aqueles que nos acompanham aqui nesta plataforma, no YouTube, através do canal do Teolosofando. Nós não podemos alcançá-los, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, alcança a todos. E oramos em favor de cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Alcance, ó Pai, estas famílias para a glória e honra do Teu nome, Pai. E complete a boa obra que Jesus Cristo já iniciou em nossos corações através do Teu Espírito Santo. Já oramos para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para concluirmos o nosso estudo sobre Romanos. E na sequência, Pai, já começarmos a estudar esta carta que é um dos principais temas trabalhados do apóstolo Paulo com maior dedicação, a carta de 1 aos Coríntios. Porque através da Tua palavra, Senhor, nós somos edificados, através da Tua palavra somos consolados, através da Sua palavra, Pai, somos exortados. Portanto, Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Eu aguardo você quinta-feira que vem. Nós estaremos concluindo o nosso estudo sobre Romanos. E se você perdeu algum dos outros encontros, você é o nosso convidado para olhar a nossa playlist aí que está completa e está examinando, estudando. Se ficou alguma dúvida, deixe pra gente aí nos comentários, tá bom? Contribua conosco e assista esse vídeo quantas vezes você quiser. Compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.